Olá, meus irmãos. Hoje eu venho falar a respeito da Igreja Filadélfia. E é com grande prazer que eu venho trazer sobre essa igreja e vamos falar nesta igreja sobre o arrebatamento da igreja. Por isso, é importante que você preste atenção nessas palavras que eu vou dizer com esse estudo completo sobre o arrebatamento. Talvez você nunca tenha ouvido sobre esse estudo tão completo quanto eu vou passar para vocês, de uma forma bem diferente do que muitos estão pregando. Então, não se preocupem com mentiras, porque se vocês são as verdadeiras ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo avisou vocês e avisou a mim mesmo. As verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do pastor e elas o seguirão, mas de maneira alguma seguirão a voz de um estranho. E é por isso, se vocês pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo, pastor verdadeiro, então ouça, então autoanalisem essa mensagem, esse estudo completo sobre o arrebatamento da igreja de Filadélfia. Por isso, fiquem até o final deste vídeo, para vocês terem um grande conhecimento da palavra de Deus, sobre um estudo completo sobre o arrebatamento da igreja. Então, através desse estudo, nós vamos continuar os estudos de Apocalipse até o final. Então, esse é o principal assunto sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja, pois é através desse estudo que nós vamos ligar todos os outros estudos que virá, entendeu? Então, fiquem até o final desse vídeo. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Você tem seguido os meus ensinamentos e tem sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Você sabe que porta é essa que Jesus Cristo abriu diante de nós e ninguém pode fechar? Pois essa porta é a porta da salvação, é a porta que somente por meio do Senhor Jesus Cristo nós podemos entrar no reino de Deus, que nós podemos ter a vida eterna. Essa porta está escrita lá no livro de Isaías 22:22. Leiam lá que vocês vão ver a respeito dessa chave e dessas portas. Então, continuando. Esta é a porta que ninguém pode fechar, por quê? Porque essa é a porta que Jesus Cristo abriu. Nem mesmo Satanás pode tomar a nossa coroa da salvação. Nem ele pode impedir que nós passamos para essa porta para a vida eterna. Se nós guardarmos a palavra de Deus até o final da nossa vida e não usar a marca da besta que nós vamos ver agora, no próximo estudo agora, nós vamos perseverar na palavra de Deus e vamos passar e aguentar o sofrimento com perseverança. Então esta é a porta que se trata aqui nesse estudo. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles que são mentirosos, que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu os amo. Então essa passagem de Jesus Cristo nos deixa bem claro que vão colocar todos esses mentirosos debaixo dos nossos pés no dia do julgamento, quando nós fomos ser arrebatados até o paraíso. Então, essa passagem é para aqueles que são sinagogas de Satanás, aqueles que dizem que são de Deus, mas na verdade não são, são falsos apóstolos, falsos pastores, são mentirosos. Por quê? Porque eles distorcem a palavra de Deus. Além de distorcer a palavra de Deus, eles pregam coisas que não têm nada a ver com salvação, apenas estão interessados no seu dinheiro, são lobos devoradores. Eles não se interessam em levar a palavra da salvação para a sua vida, mas o que interessa a eles é somente o seu dinheiro. Pregam só o que vocês gostam de ouvir sobre cura de doença, prosperidade, carro novo, casa nova, casa de chave e libertação de demônios. Só pregam coisas que as pessoas gostam de ouvir. E quem são essas pessoas que gostam de ouvir? São todas aquelas pessoas que têm olhos, mas não vê. Por quê? Porque elas têm olhos, mas não lê a Bíblia. Então elas preferem comprar a palavra desses falsos apóstolos do que ela mesma ler, porque a palavra é de graça para todos nós. Mas as pessoas, como não lê, não vê a verdade. E por isso
esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, falsos pastores vão sofrer um castigo eterno. Jesus Cristo falou que para esses falsos pastores há um lugar especial reservado no fogo, onde arde e é onde há ranger de dentes. Então, quem prega essas coisas e não prega a salvação da alma das pessoas, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida em santidade com Ele, cuidado, pare hoje de pregar isso, arrependa dos seus pecados e volte para o verdadeiro evangelho da onde você conheceu. O verdadeiro evangelho, aquele que é o sinal da cruz, que é onde todos os nossos pecados são perdoados. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova todos os povos. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Meus irmãos, agora vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Então preste atenção nessas palavras. Na 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aqueles povos ímpios, mas preservou Noé, pregado da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo de o que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vindo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Olha agora, no versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e despreservam a autoridade de Deus. Viram, meus irmãos? No versículo 9, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios do dia do juízo. É isso que Deus fará com nós. Nessa hora do arrebatamento, um texto vai encaixar no outro, nesses que eu vou passar a vocês. Por quê? Lembrando que Deus não arrebatou Noé no tempo do dilúvio, mas Noé passou pelo tempo do dilúvio, os 40 dias, passou protegido por Deus. Assim aconteceu com Ló. Ló vivia numa cidade chamada Sodoma, e a cidade vizinha era Gomorra. Nessa cidade, Sodoma, então nessa cidade era uma cidade muito pervertida. Era sexo homem com homem, mulher com mulher, sexo com animais. Então, tendo uma passagem bíblica, que eu vou deixar embaixo no vídeo, aqui embaixo, fala que entrou 2 homens naquela cidade, anjos de Deus, camuflados como homens normal, e foram até a casa de Ló para entregar a seguinte mensagem. Nessa hora, já era noite, então aqueles homens perversos bateram na porta de Ló e queriam transar com os 2 anjos. Então, nesse exato momento, os anjos cegaram todos os homens daquela cidade. Então, retirou Ló daquela cidade junto com a sua esposa e os seus filhos. Então, saindo da cidade, Deus mandou os seus meteoros de fogo e destruiu totalmente aquela cidade, sendo que foi um poder, não foi apenas fogo, mas foi um poder muito forte, sendo que saindo da cidade, Deus falou para que os anjos falaram para Ló para ele não olhar para trás. Mas o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e então ela se transformou numa estátua de sal. Então é isso que Deus fez, livrou
Noé do dilúvio, livrou Jó daquela cidade maldita. Então, que era muita perversidade. Então, eles não foram arrebatados, mas sim foram livrados na hora da grande tribulação, que foi que morreu todas aquelas pessoas. Então, eu acredito, sim, que o arrebatamento será exatamente nessa hora. Eu acredito que será, essa é a minha opinião, daí não é da Bíblia, que vai ser quando acabar os 3 anos e meio do reinado do anticristo, quando ele será bom. Então será nesse exato momento, porque nesse exato momento tudo vai se encaixar as profecias bíblicas, que vai ser quando a marca da besta já vai estar no mundo, só que ela não vai ser obrigada, mas já vai estar no mundo. Então aí entra a passagem bíblica de todas as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês lerem, esse é um tema que eu dou para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar com os seus anjos, com os seus santos, será o juízo final. Não terá a terceira volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio uma vez na terra para trazer a nova aliança que nós vivemos hoje, as boas novas, o tempo da graça, o tempo da paz. Então, ele mesmo falou que virá novamente, ele vai vir. Não falou que virá e depois revirá, vai vir mais 3 vezes, não. Ele veio uma vez, há 2000 anos atrás, e vai vir agora novamente, nesse tempo. Opa, desculpa. Então, ele virá novamente. Então, eu peço que vocês leiam essas passagens bíblicas aí na sua casa. Mateus 25 que fala sobre as 10 virgens e as 10 lamparinas. Essas 10 virgens significa as 10 igrejas. 5 vão estar dormindo, vai faltar o óleo, vai faltar azeite nessa lamparina. E esse óleo significa o Espírito Santo de Deus. As pessoas da igreja que estão dormindo, que não estão cheios do poder do Espírito Santo, cheio do óleo de Deus, então essas pessoas estão dormindo e vão ficar na vinda do Senhor Jesus Cristo. Já as 5 que preservaram o seu óleo, o Espírito Santo, guardaram a palavra de Deus até o final, serão salvas no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus 13, do 24 ao 30, a parábola do semeador, do joio e o trigo. Leiam lá. Vocês vão ver que também na vinda do Senhor Jesus Cristo vai mandar os 4 anjos ao redor da terra e então vai ceifar, e aí o trigo bom será levado para os céus, pertencerá ao celeiro de Deus. Mas agora toda aquela palha, todo aquele joio, tudo será jogado no fogo do inferno. E quem são essas palhas e esse joio? São todas aquelas pessoas que negaram o nome do Senhor Jesus Cristo, que negaram a palavra de Deus e que usaram a marca da besta, tanto na mão quanto na testa. Outra coisa, se você ler no livro, no Mateus 13, do 36 ao 42, tem a explicação dessa passagem. Mateus 22 fala o banquete de casamento. Quando Jesus Cristo manda todos os seus empregados para levar a mensagem, convidando as pessoas para o casamento significa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque compraram casa, compraram carro, recém-casaram e não estão dispostos a abrir mão da marca da besta. Por quê? Porque através dessa marca da besta, tanto na mão quanto na testa, que mais para frente eu vou falar de quais são essas marcas, é somente através dessa marca que você vai poder ter dinheiro, que você vai poder trabalhar, que você vai poder consultar. Então, quem pensa em ganhar a sua vida, a perderá. Outra coisa, Lucas 21, aí sim fala o sinal do final dos tempos. Leia lá, Lucas 21, do capítulo 5 ao 36, vai falar sobre tudo que nós estamos vivendo hoje e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam lá. Ali fala sobre os 2 pastores. Esses 2 pastores, eles são o empregado fiel bom e o empregado fiel mau. Vai falar exatamente o que eu falei. Esses pastores, o infiel mau, é aquele que não vai se recusar
morrer à espada, não vai se recusar, não vai abrir mão do dinheiro, que vai ter que, além dele usar a marca da besta, ele também vai induzir outras pessoas a usar a marca da besta. Provavelmente vão falar, é só a marca da besta, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, só você pegar e arrancar e tirar fora e você será salvo. Aí que tá, Jesus Cristo falou, ninguém sabe o dia, nem a hora que ele virá. Leia essa passagem aí, vocês vão ver, porque Jesus Cristo vai vir como um ladrão da noite. Pois se você soubesse quando ele iria vir, você iria vigiar. Mas como você não sabe, muitos vão dormir e não vão guardar a sua casa, que é o seu corpo. Então leiam essa passagem. Outra parábola, Mateus 25, do 31 ao 46, fala, Jesus aparta os bons dos maus. Essa passagem é incrível. Ali ensina, vai mostrar claramente a vocês sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando ele voltar, haverá o julgamento, que nós vamos ler mais para frente. Então aí está o julgamento. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Então ele vai separar os bons dos maus. Leiam isso, é muito importante. Esse é o tema que eu dou a vocês. E o outro tema é Lucas 17, do capítulo 2 ao 17. Mostra que o reino de Deus é invisível. Por isso que através desse estudo de Lucas 17, do 20 ao 37, do 20 ao 37, vai mostrar que na volta do Senhor Jesus Cristo será no mundo espiritual, no mundo invisível aos nossos olhos carnais aqui na terra. Por isso, leiam isso, para que isso também vai ser importante para os próximos vídeos que eu vou fazer mais para frente. Então vamos continuar? Então, meus irmãos, se vocês fizeram o tema de casa, estudaram as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, então a gente parte para esse ponto aqui. Esse é um ponto muito importante sobre o arrebatamento. Esse é um ponto muito importante que vocês têm que guardar no coração de vocês. 1 Coríntios, do capítulo 15, versículo 35, diz o seguinte: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Como que espécie de corpo viverão? Insensatos, o que você semeia não nasce e não, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples sementes, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus, que lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo próprio. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outras. Olha agora. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro, é outra aparência. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será como a ressurreição dos mortos. O que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. É semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitará em poder. É semeado um corpo natural e ressuscitará um corpo espiritual. Agora leiam lá no versículo 50, diz o seguinte: irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o reino de Deus. Vocês entenderam? Corpo, o nosso corpo, carne e sangue, não vamos entrar no reino de Deus. Por isso que no arrebatamento da igreja, o nosso corpo não vai subir aos céus. Não vai subir, somente o nosso espírito. E é por meio do nosso espírito que nós vamos ser julgados. É claro, se nós guardemos a nossa palavra, a nossa perseverança na palavra de Deus, Deus vai dar para nós um novo corpo em uma forma celestial. Então, por isso,
precisamos morrer o nosso corpo carnal para nascer num corpo espiritual. E há uma grande diferença entre o nosso corpo humano com um corpo espiritual. Há um brilho maior no corpo espiritual, há uma diferença enorme. Então, por isso que o apóstolo Paulo nos avisou que o nosso corpo não vai entrar no reino de Deus, vai sim a nossa alma e o nosso espírito. Então, depois, quando nós estiver lá nos céus, lá no livro do Apocalipse, mais para frente que nós vamos estudar, as nossas memórias serão apagadas. Por quê? Porque se nós ficarmos com a nossa alma ligada a nossas pessoas próximas que estiveram perto de nós, pai, mãe, irmão, mulher, filho, etc. Então, nós vamos saber que eles não foram salvos, como seria a nossa alma lá no céu. Por isso que Deus vai nos dar um novo nome, vai nos dar vai apagar essas memórias da nossa mente e nós vamos viver em comunhão com Deus. E Ele será o nosso Deus. Mas aquelas pessoas que não aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não viveram a palavra de Jesus Cristo, porque Ele mesmo falou: aqueles que me amam são os que obedecem às minhas palavras. Então aquele que não obedece à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo não prova que ama o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós teremos sim um novo corpo, um celestial no reino de Deus, e o nosso corpo não vai ser arrebatado ao paraíso, mas sim o nosso espírito e a nossa alma também, porque nós vamos ter que passar pelo julgamento. Então é o seguinte, então vamos continuar. Lá no 51 diz o seguinte, no versículo 51: eis que eu lhe digo um mistério. Então é um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Olha aí, quem é os que estão dormindo? Lembra daquela igreja das igrejas lá das 10 moças? Lembra das passagens que nós lemos agora há pouco sobre as parábolas? A igreja que está dormindo e aquela que manteve o seu óleo do Espírito Santo cheio de Deus. Então, por isso que é importante de vocês lerem aquelas parábolas que eu falei para vocês. Nem todos nós estamos dormindo, porque tem um grupo grande de cristãos, é pouco, é mínimo, que todo dia participa da comunhão do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Poucos que todo dia tiram um tempo para ler a sua palavra e não só ficam comprando palavra falsa ainda. Mas nem todos nós estamos dormindo, nós estamos acordados. Nem todos estamos dormindo que vamos usar a marca da besta. Nem todos nós estamos dormindo das coisas que está por vir. Mas nós estamos sim vigilantes, nós estamos guardando a palavra de Deus e nós sabemos o que está acontecendo ao redor do mundo, que todas as coisas que estão acontecendo, pandemia, guerras que vai vir logo logo, fome que vai vir logo logo, e as 7 trombetas vão ser tocadas, as 7 taças da ira de Deus vai ser despejado ao mundo. Nem todos nós estamos dormindo, mas nós estamos bem acordados e perseverando na palavra de Deus. Continuando, então vocês podem ver que aí foi citado ao som da última trombeta. Aonde que está essa última trombeta? Agora leiam na Bíblia de vocês, está escrito no Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 em diante. Leiam lá para vocês verem quando que isso que nós foi lido aqui vai falar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, pois que quando Ele voltar será feito todas as coisas novas, entendeu? Então, seguindo: pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha aí, meus irmãos, ao som da última trombeta, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós não seremos mortos, mas num piscar de olho nós seremos
arrebatado ao paraíso, nós vamos ressuscitar. É isso que acontece com todas as pessoas que morrem, elas ficam dormindo esperando o julgamento final. No abrir e fechar dos olhos, ou ela vai ressuscitar em Jesus Cristo, ou ela vai... então esses que vão ser ressuscitados, eles vão julgar o restante do pessoal que não foi ressuscitado nessa primeira ressurreição. Aí depois sim, esses santos que foram ressuscitados num novo corpo, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos julgar as outras pessoas que não foram ressuscitadas nessa primeira ressurreição. A Bíblia diz em Apocalipse: felizes são aqueles que são inclusos nessa primeira ressurreição. Então, continuando, no 56 diz o seguinte: o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? Essa é a porta. Todos nós não podemos entrar no reino de Deus se não for pela porta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso guarde a palavra, não deixe que ninguém roube a sua coroa, nem o diabo, nem a sua família, nem falsos pastores, falsos apóstolos. Por isso você vai ter que precisar ler a palavra de Deus, você vai ter que aprender com a ajuda do Espírito Santo a ter o discernimento da palavra de Deus. Se vocês têm ouvido, ouça o que essa palavra tão profética diz a vocês. Ouça. Se vocês têm ouvido, ouça. Se vocês têm olhos, então enxerguem a palavra. Não durmam, não faça igual a igreja da Laodiceia que vai vir. Deixa eu ver se é a Laodiceia aqui. Nós vamos estudar a próxima igreja no próximo vídeo. Calma aí. Não faça igual a igreja Laodiceia, pois acham que estão ricas, mas na verdade são pobres, estão nus, estão cheios de pecado, estão vivendo uma vida gananciosa. Elas têm tudo, mas não são miseráveis. E isso eu vou explicar no próximo vídeo. Então, meus amados, agora eu peço que vocês abram a Bíblia no livro de 2 Pedro. Essa aqui é a última passagem que eu vou mostrar a vocês. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8. Em diante diz o seguinte: não se esqueçam disso. Então aqui é Pedro falando. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então essa é um estudo que nós vamos fazer mais para frente sobre o milênio. Entenderam? No Apocalipse 20. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Viu o tamanho do amor de Deus? É isso que Deus quer para nós. Por isso que Deus vai demorar até o tempo devido, para que nenhum de nós se perca, mas para que todos nós consigam encontrar o caminho da salvação. Mas para isso temos que arrepender dos nossos pecados. Somente assim nós podemos entrar no reino de Deus. Continuando. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Está lá em Apocalipse também. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será destruído. Olha aí, o dia do Senhor virá como um ladrão, e tudo que há no universo, no mundo, será queimado pelo fogo. Por isso que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser num relâmpago, num flash, o mundo vai ser destruído pelo fogo assim, ó. É como se fosse um Big Bang, vai ser destruído o mundo. E aí será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, será um novo céu e nova terra. Vamos continuar lendo aí no versículo 11. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apresentando a sua vida
em oração. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo fogo. Até os céus vão ser queimados pelo fogo. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Onde está esse novo céu e nova terra? Está lá no Apocalipse aqui, ó, que vai vir a nova Jerusalém. Apocalipse 21, pode ler aí, o novo céu e a nova terra. Continuando no 14. Portanto, amados, enquanto espera estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Imaculados e inculpáveis, sem mancha de pecado. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Lembra que nós acabamos de estudar sobre o novo corpo? Lembra? O novo corpo celestial que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, foi isso que eu expliquei a vocês, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem as demais escrituras para a própria destruição deles. É isso, todos aqueles que distorcem a palavra de Deus, pregando que vai ser arrebatado, nós não vamos passar pela grande tribulação, até mesmo outras escrituras que eu acabei de falar no início do vídeo sobre o falso evangelho. A Bíblia diz que não há outro evangelho, só há um evangelho. Só há um evangelho verdadeiro, que é isso que está na Bíblia, não aqueles que são inventados por humanos, palavras humanas, mas sim a palavra de Deus. Olha aqui, ó, continuando, ó. Portanto, amados, sabendo disso, guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Então, os pastores que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora para todo sempre. Amém. Vocês conseguem entender sobre esse texto, sobre toda essa explicação, sobre as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo? É claro que nós vamos passar pela grande tribulação, mas Deus vai nos salvar, Deus vai nos guardar nesse tempo difícil. Sim, alguns dos nossos irmãos vão morrer à espada. Aquele que tiver que morrer à espada será morto pela espada, pela palavra, por testemunho à palavra. Sim, alguns de nós vamos morrer, mas outros não. Então, o importante é nós guardar a palavra de Deus e jamais usar a marca da besta. Será um estudo mais para frente, eu vou falar sobre a marca da besta. Se é o chip ou se é tatuagem com o QR Code, o reconhecimento facial, isso tudo eu vou explicar para vocês nos próximos vídeos, de acordo com cada sessão. Então, essa sessão que eu comecei, a primeira sessão foi as 3 igrejas, então falta só do capítulo 1 ao 3, vai falar as 7 igrejas. Então eu já expliquei o primeiro passo, o primeiro capítulo, já expliquei a segunda igreja de Éfeso, e agora esse vídeo foi a explicação da igreja a igreja de Filadélfia. Então essa é a igreja que vai ser salva, a igreja de Filadélfia. Então é isso, meus irmãos. Eu vou deixando aqui vocês e vou continuar fazendo os vídeos, explicando os próximos vídeos da Apocalipse. Foi cumprido? Foi. Mas eu tenho certeza que através desse estudo, o seu conhecimento sobre o arrebatamento da igreja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza será outra. Por quê? Porque você estudou a palavra de Deus e guarda essa semente no seu coração, pois é através dessa semente que a sua fé vai te fortalecer nos dias que virão, nos dias de tribulação, e que você vai poder guardar a coroa e não vai deixar que nem um falso apóstolo, nem o demônio
nem espírito de apostasia, de mentira vai te roubar a coroa da salvação de vocês. Até mais.